Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos e ouvintes neste momento com a boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero vos dizer que para mim é um prazer, uma satisfação de que está mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. E neste momento, aproveitando a oportunidade, eu quero ler os versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Número, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4, que diz a palavra de Deus de uma forma importante e maravilhosa. E então partiram do monte de Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra o Senhor e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, aonde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. E então o Senhor mandou entre o povo serpente abrasadora que mordia o povo, e morreu muito do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós esta serpente. E então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todos mordido que mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para a de bronze, sarava. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradeço, Pai querido, por esta rica oportunidade que o Senhor tem me concedido de aqui estar para transmitir a sua palavra. Pai amado, abençoe nossos ouvintes que estão ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus, que possa neste momento estar atento à tua palavra. Pai querido, abre o nosso entendimento. Pai, dá-me entendimento e sabedoria para transmitir a tua palavra. Não deixa falar de mim próprio, mas que o Senhor possa falar através do teu Espírito no coração dos nossos ouvintes. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, aqui está a palavra de Deus, lida neste momento, e aproveitando a oportunidade, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também a confiança do nosso presbítero Adailton, e nos convidar para aqui estar no seu horário de programa para transmitir a tua palavra, Senhor. E aproveitando a oportunidade, quero mandar a programação para todos os nossos irmãos que estão de alcance a palavra de Deus através dos aparelhos sonoros e nós transmitindo a palavra de Deus. Os nossos irmãos ali do setor 4, todos os irmãos que estão ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus, receba aí a minha saudação, o meu abraço a todos, também os nossos irmãos ali na Colina Verde, Maílda, o Gênesis, Edmilson, todos os irmãos ali, também o pastor Devaldir Trindade, que é o nosso companheiro e amigo, que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. E também quero oferecer a programação ao pastor José Joaquim de Oliveira, ali em Governador Jorge Teixeira, também o pastor Marinho,
ali no Bom Jesus. Que Deus continue abençoando todos os irmãos daquela região, da 32, 27, 28. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Também ofereço a programação para minha esposa, para minha família, aqueles que estão ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. Também quero oferecer a programação ali aos nossos irmãos, nossos amigos ali no presídio, Lucas, todos os nossos amigos que têm ouvido a palavra de Deus quando nós vamos ali transmitir a palavra de Deus, fazer o trabalho de evangelismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Voltamos para a palavra de Deus. Vimos aqui uma tipologia bíblica, quando nós vimos que o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. E a Bíblia nos declara que eles viviam no Egito, na escravidão de Faraó. Diz a Bíblia Sagrada que agora Deus chama a Moisés, envia ao Egito para que tirasse o povo do Egito. E diz a Bíblia Sagrada que quando o povo de Israel sai do Egito, e aí começaram a se preocupar, porque muitas vezes eles saíram do Egito realmente, mas o Egito não saiu deles. E ele precisava realmente fazer uma renúncia, renunciar àquela vida do Egito e começar a agradecer a Deus pelo benefício que Deus realizou sobre as suas vidas, tirando daquela escravidão. E nós vimos que agora o povo começou a rodear a terra pelo caminho que ia em direção ao Mar Vermelho, e começaram a falar, começaram a se angustiar daquele caminho, e diz a Bíblia que eles começaram a falar contra o Senhor e contra a Moisés. E diz a Bíblia Sagrada, por causa das suas maldições, deles falando contra o Senhor, os seus falatórios, diz a Bíblia Sagrada que agora Deus manda um juízo, uma serpente abrasadora. E a Bíblia diz que morreu muito do povo de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que agora começou a morrer. E eles começaram a reconhecer que realmente tinha pecado contra o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que agora ele corre a Moisés e pede a Moisés para que ore a Deus, porque realmente reconheceram que tinha pecado contra o Senhor e contra Moisés. Mas diz a Bíblia que eles agora falam com Moisés para que interrogasse ao Senhor, para que tirasse deles aquela serpente abrasadora. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés orou ao Senhor. E agora o Senhor disse a Moisés, Moisés faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma arte lá no deserto. E diz a Bíblia que ela ficou em um lugar alto, que todo mundo olhava e realmente contemplava ela naquela altura. E realmente diz a Bíblia que agora Moisés faz aquela serpente e coloca ali. E nós vimos que essa serpente é uma simbologia, tipologia realmente da pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque realmente, quando veio aquele juízo sobre eles, que eles reconheceram, agora diz a Bíblia que aqueles que eram mordidos por aquela serpente, que olhava, mirava naquela serpente que Moisés construiu, diz a Bíblia que eles ficavam vivos, escapavam da morte, porque realmente foi uma aliança que Deus fez com Israel através do pedido de Moisés. E diz a Bíblia que Moisés pediu ao Senhor, o Senhor viu, porque Moisés estava como intercessor daquele povo, ele intercedia a Deus pelo povo de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que aquele que olhava para aquela serpente escapava da morte. Então nós vimos, meus amados irmãos, que todos nós vivia também contaminado, vivia morto em ofensa de pecado. Mas nós vimos que através do sacrifício vicário de Cristo, porque essa serpente de bronze, de metal que ele fez e levantou sobre aquela arte, apresentava Cristo levantado na cruz do Calvário.
E nós vimos que no livro de São João, capítulo 3, versículo 14, aonde diz a palavra de Deus, quando diz a palavra de Deus de uma forma importante e maravilhosa. E você, prezado amigo, deve prestar atenção, porque o único Salvador é Jesus Cristo. Nos dias atuais que estamos passando, não há salvação em outro caminho a não ser a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, porque ele se identificou como caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E diz a Bíblia Sagrada, que nós vimos no livro de São João 14, com Moisés, no capítulo 3, no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vimos que a vida eterna é através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos que ele foi levantado na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Aquele sacrifício foi porque ele não merecia, mas todos nós merecíamos. E ele realmente estava pagando um preço caríssimo por mim e por você, prezado amigo, que ainda não aceitou a ele como Salvador. Nós vimos que o caminho para o homem penetrar os portais celestial é Jesus Cristo, o único Salvador, o único que liberta o homem da escravidão do pecado, porque o pecado ele destrói, o pecado mata, destrói o ser humano, mas Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Como diz a palavra de Deus, o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, prezado amigo que está de alcance a palavra de Deus nesta noite, você está sendo privilegiado, porque você está diante de uma palavra que transforma, que exemplifica e que dá uma nova vida ao homem. Porque o homem, ele pecou, como diz nós encontramos no livro de Romanos, diz a palavra de Deus: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem perdeu a comunhão com seu Criador. Através da imagem do pecado de Adão, toda a raça humana foi atingida. É por isso que Paulo está falando: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para o homem alcançar esse privilégio importante de salvação, ele precisa arrepender dos seus pecados, como Pedro disse: arrependei vós, pois, e convertei, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então nós vimos que o homem alcança um privilégio importante se realmente crê na palavra de Deus. Crer é acreditar com confiança e saber que através da Bíblia Sagrada o homem alcança o céu, alcança a salvação da sua alma, e o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então nós vimos aqui o texto sagrado, onde diz no livro de São João: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós vimos também Deus falando pelo profeta Isaías, no capítulo de número 45 e o versículo de número 22. Ele disse: olhai para mim, vós, todo o termo da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Nós vimos que a salvação é através de Jesus Cristo. O homem precisa reconhecer a sua situação pecaminosa, reconhecer que em si há uma alma que há muito valor para o Senhor, mas muitas vezes por causa das bandejas que o mundo oferece, o pecado, a ilusão do mundo, o homem se torna ingrato para com seu Criador e começa a pagar o preço, começa a sofrer e entrar em grande dificuldade. Mas quando o homem reconhece, assim como Israel reconheceu que tinha pecado contra o Senhor, correu e realmente alcançou o privilégio, porque pediu a Moisés que orasse ao Senhor para que tirasse aquela serpente. E nós vimos que a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então nós vimos que o pecado é que separa o homem de Deus. Mas nós vimos que Cristo Jesus, ele sempre está convidando o homem, o ser humano. Quando falamos do homem, estamos falando com a mulher, porque realmente o ser humano, realmente ele é difícil, mas quando ele toma uma decisão, uma iniciativa, porque a decisão quem toma é eu e você. Deus não vai tomar decisão por mim. É eu que tenho que reconhecer, tomar a minha decisão, para que Deus possa trabalhar de uma forma gloriosa em nossas vidas. Glória seja dado o nome do Senhor. Então disse: olhai para mim, vós todo o termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aqui está uma decisão. Não há salvação para o homem em outro lugar. Nós vimos que, segundo escreveu o doutor Lucas, Pedro narrou, e nós vimos que está lá escrito no capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação é através de Cristo. Se você realmente crer na palavra de Deus e tomar uma decisão na hora certa, Deus vai transformar a sua vida. Você vai se tornar cidadão do céu, herdeiro da glória de Deus, porque realmente você renunciou à vida pecaminosa, à vida do pecado, à vida de ilusão e começou a anunciar uma nova vida em Cristo Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então nós vimos, prezado amigo, que para o homem alcançar a salvação, precisa tomar a sua decisão. Cristo é o único Salvador. Ele disse: eu sou o caminho. No livro de São João disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Glória seja dado o nome do Senhor. Cristo é o nosso sumo pastor. É Ele que realmente cuida das suas ovelhas. A igreja realmente é as ovelhas do Senhor. É Ele que cuida. E realmente Ele faz tudo pelas suas ovelhas. A igreja, realmente Ele comprou com seu precioso sangue. Ele está cuidando da sua igreja até o dia da sua manifestação, para receber nos ares e conduzir as mansões celestial. Então você, prezado amigo, que está nos ouvindo neste momento, não fique pensando nas ilusões deste mundo. Muitas vezes você até pensa em servir a Deus, mas olha que você começa a pensar: não posso deixar os meus amigos chegados. O maior amigo do homem é Cristo. Ele é aquele que realmente nos ama perfeitamente. Ele guarda cada um de nós. Ele está vigiando 24 horas a sua igreja. Aqueles que realmente servem a Ele, Ele está cuidando. Ele está presente conosco 24 horas, nos vigiando, cuidando de cada um de nós, para que nós possamos alcançar realmente o grande privilégio, a sua manifestação nos ares, para nos receber e conduzir as mansões celestial. Então, prezado amigo, está a palavra de Deus.
em nenhum outro há salvação. Nós vimos também no livro de São Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, ele convidando também o homem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que está passando por luta, muitas vezes você pensa assim: eu não sirvo mais, não posso servir a Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível ao nosso Deus. Às vezes você está enfrentando uma grande dificuldade. Às vezes você até já pensou até no suicídio. Mas eu quero vos dizer nesta noite: Cristo tem uma palavra para a tua vida. Cristo tem uma solução importante para o seu problema. Agora, o que ele requer de você é você acreditar, crer verdadeiramente nos milagres de Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela transforma. Muitas vezes nós estamos tristes quando lemos a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia tem uma inspiração sobrenatural. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito de Deus, ele trabalha em nossas vidas e nós começamos a se alegrar na presença de Deus. Aquilo que estava difícil se torna fácil. Aquilo que muitas vezes nós achava impossível, Deus trabalha de uma forma importante, aquilo se torna possível a cada um de nós. A salvação é desta forma, meu amigo. Você precisa tomar uma decisão e partir em direção à palavra de Deus e realmente fazer uma reconciliação com Deus. Porque quando diz a Bíblia que todos pecaram, então o homem precisa fazer uma reconciliação com Deus através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E muitas vezes o homem não reconhece. O homem muitas vezes quer ser dono do seu nariz, andar do jeito que ele quer. Mas no dia que Jeová colocar o anzol no seu queixo, aí ele começa a entender que realmente Cristo é sobre todas as coisas. Ele comanda os céus e a terra. É ele que criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas nós vimos que o homem perdeu realmente a semelhança de Deus. Por quê? Porque ele pecou. Mas quando o homem realmente crê na palavra de Deus e toma uma decisão, aí agora ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas vezes nós vimos que alguém ouve a palavra de Deus e a gente vê no seu semblante que muitas vezes não valoriza a palavra de Deus. Mas eu quero vos dizer que a Bíblia ela mostra dois caminhos. Eu já li aqui, já mostrei um caminho importante que é Cristo. A Bíblia diz que há muitos caminhos aos olhos do homem que parece ser direito. Outra tradução diz que parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Mas a Bíblia diz que o caminho do entendido é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Então, prezado amigo, passe a ouvir a palavra de Deus com atenção, fazer um exame de consciência e ver como está a sua situação adiante do seu Criador. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho há de curvar diante de Deus e confessar as suas obras praticadas com o seu próprio corpo. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de mal, fique sabendo que você vai prestar conta diante de Deus. E você vai ser julgado por esta mesma palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então você, prezado amigo, tome uma decisão. Reconheça que Cristo é o único Salvador de todo aquele que crê. E você precisa ser um dos principais. Que Paulo reconheceu e disse: eu sou um dos principais. Que Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Então nós vimos que todos nós precisamos reconhecer que não somos nada adiante de Deus e que precisamos tomar uma decisão séria
e certa, aceitando a Cristo como Salvador. Você, prezado amigo, ouça a palavra de Deus com atenção e tome a decisão. Visite as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, que realmente Deus tem uma palavra para você. Aqui em Jaru, em todo o setor, tem uma igreja da Assembleia de Deus. Você que é vizinho da igreja, você que passa na frente da igreja na hora do culto, toma um pouquinho de tempo, faz um pouquinho de tempo, sente lá nos bancos da igreja e começa a ouvir a palavra de Deus, que Deus tem algo importante e misterioso para a sua vida, como teve na minha vida e na vida da igreja e nossos irmãos que estão aqui fazendo este programa Voz da Assembleia de Deus. Então vocês precisam reconhecer isto e vamos ficar firmes que Deus realmente está contemplando. E quero vos dizer, Deus está falando sobre a natureza. Isto é cumprimento da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos terremoto em vários lugares, guerra, rumor de guerra, as maiores guerras civis que a gente está vendo. Isso é o quê? É sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Fome, peste em vários lugares. Mas a Bíblia diz que isto ainda é princípio de dores. Mas vocês estão com a oportunidade de tomar uma decisão, aceitando a Cristo como Salvador da sua alma. Que Deus abençoe a todos. Neste momento eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E também, se você tomou uma decisão, ouvindo a palavra de Deus, e decidiu aceitar a Cristo como Salvador, neste momento estou orando, você pode, neste momento, fechar os seus olhos e depois você ir à Igreja Assembleia de Deus e testificar que você aceitou Jesus através do programa Voz da Assembleia de Deus. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradeço, Pai querido, por esses momentos que o Senhor tem nos concedido de aqui estar transmitindo a Tua palavra. Abençoa os nossos ouvintes que ouviu a Tua palavra, também os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, Pai queridos, em nome de Jesus. Amém.